Tava aqui trampando aqui na parte de cima da minha casa, acabou a energia, né? Não sei o que tá acontecendo aqui, dias de muita chuva, tá chovendo muito. Então nesses dias de chuva acaba a energia, cara. Dias de verão, né? Acaba, tipo, geralmente volta em 1, 2 minutos, assim. Acabou de acabar, não deve ter nem 5 minutos aí. Vou fazer um vídeo enquanto eu tava editando umas fotos aqui, upando fotos pra cliente, né? Então, vou gravar um vídeo pra vocês. Não consigo nem acessar o YouTube. Quer dizer, posso acessar pelo meu celular aqui, mas dentro de casa não tem sinal direito, tem que sair, né? Tá com medo, Maxine, que acabou a energia? Tá com medo, Maxine, tá tremendo. Que isso, Maxine? Fica com medo não. Tá tudo bem. Bom, rapaziada, eu vou utilizar de algumas imagens de Nova York enquanto a gente fala esse vídeo, porque ficou, né, bem grande aí, o vídeo eu só falando com a câmera, então acho que vai ficar mais dinâmico se eu colocar essas imagens aí. Certo, rapaziada, agora com energia, estão me ouvindo aí direitinho? Bora responder as perguntinhas. Vamos começar com uma básica, né? Deixa eu diminuir essa... O brilho tá bom, não tá? Tá muito brilhoso? Muita luz na minha cara? Acho que não tem problema, é melhor claro do que escuro, né? Bom, a primeira pergunta aqui, ó. Por que você veio morar aqui? Por que você veio morar aqui? Você veio morar aqui. Pô, uma pergunta válida, uma pergunta bacana, né? Uma pergunta que dá pra reflexionar aí. Bom, eu já falei isso algumas vezes, né? Mas são vídeos antigos, então acho que é legal a gente falar aqui até pro novo público do canal, também a galera que assiste há muito tempo, mas também esqueceu. Até eu esqueço, imagina vocês, né? Por que que eu vim morar nos Estados Unidos, né, cara? Especificamente em Nova York, né? Eu vim pra Nova York em 2015, a primeira vez da vida, né? Eu tinha terminado ali meu ensino médio, né? E aí eu vim com meu pai pra cá. Eu juntei uma graninha, né? Pra pagar o mínimo ali. Meu pai acabou, né? Tendo a maior parte do gasto aí. Foi só eu. Foi uma viagem de pai e filho, bem bacana. A gente ficou 7 dias em Nova York, né? E foi a nossa primeira experiência, assim, andando de avião, viagem internacional, assim, né? Nunca tinha saído... Não vou falar que eu nunca tinha saído de São Paulo, né? Eu já fui pra Bahia... Mas também é isso, só fui pra Bahia, porque é familiares, né? E praias ali, litoral de São Paulo e tal. Enfim, aí eu vim pra cá, fiquei 7 dias, foi uma experiência muito interessante, né? Abre a sua mente quando você sai do país pela primeira vez. Quem nunca saiu do país, ou até você que saiu do país pela primeira vez recentemente, você deve estar entendendo o que eu tô falando. Quando você sai do país a primeira vez, meio que você tem Você fala, caraca, velho, existe um mundão lá fora e é um país só, outro que você tá vendo. Imagina quantos países existem no mundo, quantos mundões diferentes não existem nesse nosso mundão. Mas foi isso, né? Foi interessante, voltei pro Brasil, não tinha planos de vir morar aqui, até porque na época não tinha condições financeiras, é muito difícil, né? Turistar já foi caro, imagina pagar por um, né, intercâmbio, ainda mais Estados Unidos que não deixava o cara trabalhar, você não pode trabalhar enquanto você estuda, né? Tem outros países aí, acho que a Austrália, a Irlanda, que deixa você trabalhar enquanto você estuda, então a pessoa vai, viaja e pode voltar com uma grana do trabalho, ou até mesmo usufruir dessa grana que ele faz lá, né? Mesmo trabalhando, entre aspas, subempregos, né? Ainda esses lugares deixam. Os Estados Unidos não deixa, né? Então é muito mais custoso, digamos assim. Mas, resumidamente, porque tem outras perguntas, não vou ficar aqui, né? Também com 1 hora de vídeo, já pensou? Mas tem gente que assiste, né? Então eu voltei pro Brasil, cara, fiz ali o meu... Tinha feito o Enem na época e tinha pegado uma vaga de uma faculdade estadual, faculdade federal do Rio Grande do Sul, na verdade. Só que eu não... Cara, eu demorei muito pra ver, nem tinha visto o e-mail na época. E aí perdi a vaga. Enfim, já era uma vaga já de tipo... Meu, nem lembro, faz tanto tempo isso aí. Sei que basicamente eu não consegui a faculdade, tá ligado? E aí meu pai falou, não, estuda de novo aí, ano que vem você faz, no meio do ano você faz, né? De novo, para tentar uma faculdade. Na época eu gostaria de cursar economia, né? Economia era uma das coisas ali, mas eu também estava dependendo da minha nota do Enem, né? O que fosse ali eu estava meio que aberto, mas economia era o número 1, né? E eu também não me importava de sair de São Paulo, não. Eu, desde lá nos meus 17 anos, 16, eu já pensava em sair de São Paulo, né? Eu sou de Itaquera, São Paulo, capital. Sempre trabalhei no centro, sempre peguei metrô pra lá e pra cá. Então, cara, São Paulo não é um lugar muito... É ótimo, né? Eu amo São Paulo, cara. Mas pra quem é pobre, São Paulo é uma merda. Vamos ser sinceros, né? São Paulo é aquela correria de metrô cheio, tal, e trânsito, e correria. É legal, divertido. São Paulo é uma cidade divertida, uma cidade que tem uma vida noturna legal. Eu tive pouco tempo para aproveitar isso, mas eu diria que a vida noturna de São Paulo é 1000 vezes melhor do que a de Nova York, né? Que é legal também, mas eu acho de São Paulo muito mais divertido, né?
O Brasil, no geral, é um país muito mais divertido. Mas enfim, estamos já viajando nas ideias, né? Aí eu fui trabalhar, arrumei um trabalho lá no Brasil, né? Meu primeiro trabalho... Não foi o primeiro trabalho, né? Que eu tinha sido jovem aprendiz. Antes de ser jovem aprendiz, já tinha trabalhado informalmente antes também. Mas nesse trabalho que eu peguei aí, era um trabalho de telemarketing, né? Que se você voltar os vídeos do canal aí, você consegue ver eu ainda trabalhando nesse trabalhinho aí com um headsetzinho lá, cabelão. Tá um vídeo antigo, né? E nesse trabalho eu juntei uma grana, e com essa grana eu vim pra cá, né, cara? Eu vim pra cá porque eu falei, cara, eu vou estudar de novo, fazer Enem de novo, e pá, e eu vendo o pessoal se formando lá no Brasil, e o pessoal meio que não indo pra nenhum lugar assim, tipo, se formava, mas meio que a correria continuava, ainda tinha que pegar metrô lotado, aquela vida sofrida, tá ligado? Então eu falei, quer saber, Dilma, eu vou fazer um caminho diferente aos demais, foi isso que me passava na mente na época, tá ligado? Eu não queria fazer o caminho de todo mundo. Não necessariamente você vai seguir o caminho do mal também quando você quer sair do caminho tradicional. Não, tem vários outros caminhos tradicionais, não é só o caminho do crime, por exemplo, né? Você pode fazer um caminho não tradicional e morar no interior, como um jovem, tá ligado? No Brasil mesmo. E tem muita gente fazendo isso hoje em dia, porque as condições de vida nos interiores são melhores, né? Por mais que trabalho seja mais difícil de encontrar, a qualidade de vida no interior é muito melhor. Então isso é uma maneira também de, né, sair do caminho tradicional de faculdade e tal, e trabalho e aquela vida, né? Então eu queria mesmo sair quebrar essa rotina, né? Até mesmo esse ciclo, né? Porque também coloca assim várias pessoas da minha família, né? Família estendida, digamos assim, todo mundo meio que seguiu esse caminho tradicional, né? Então mudar de país era uma opção bem viável para mim, ainda mais que eu já tinha vindo aqui, né? E já tinha conhecimento. Então foi nessa que eu vim pra Nova York, né? Eu vim pra Nova York em 2017, em abril. Cara, e foi assim que eu vim, né? Foi por essa decisão. Chegando aqui tem vlog desde o início, né? Claro, não vlogs diários, né? Mas, porra, tem bastante registro aí. Se você vai no playlist do meu canal, tem lá temporada, season, né? Você vai season 1. Aí você vai ver a minha rotina, como que era lá em 2017. Eu cheguei em Nova York, eu morei numa república com 12 russos. Não era 12 russos, eram 12 pessoas, 80% deles eram russos, né? O restante tinha uns americanos, tá, uns ucranianos, assim, um pessoalzinho bem variado, né? Mas eu era o único Latino-América, digamos assim, né? Não tinha nem ninguém que falava espanhol lá. E aí eu cheguei e já fui direto pra lá, né? E aí tem vídeos que eu conto. Se você assistir esses vídeos aí, você vai entender muito bem a história. Mas eu cheguei, não tinha trabalho, não tinha contato de ninguém, não conhecia ninguém, não tinha família, nada. Eu vim, pum. E como já conhecia Nova York, né? Procurei esse lugar aí pra morar via grupos de Facebook. E aí, na minha primeira semana arrumei um emprego, né? Informalmente, claro. Emprego consegui via contatos de brasileiros também, grupos de Facebook de brasileiros em Nova York, né? E era um trabalhinho de cozinha. Eu trabalhei, cara. E aí comecei minha jornada aqui em Nova York. E aí foi de uma coisa para outra, uma coisa para outra e chegamos aqui hoje, né? Quase 8 anos já, né? 8 anos e 1 mês, 2 meses. 8 anos e 2 meses, caracas, velho. É muita coisa, né? Vamos para a próxima pergunta? Tem bastante pergunta, mas eu não vou ler todas, né? Se eu vou ler as mais repetidas, né? Mas mais também que eu quero também, né? Essa porra, democracia é o caralho no bagulho. O que você mais gosta de viver no interior? Essa pergunta aqui tem um porém. O que eu mais gosto de viver no interior? Eu não moro no interior exatamente. Eu falo interior porque, cara, pra um cara que morava sempre no centrão de Nova York, morei em Manhattan, né? Eu moro no interior hoje, moro no meio do matagal, tá ligado? Mato pra lá, fazenda pra lá. Só que, meu, eu tô numa cidade pequena, a cidade que eu moro tem mais ou menos 2.500 habitantes, mas vocês sabem que as cidades aqui nessas partes dos Estados Unidos, elas são mais que bairros, tá ligado? De pequenos que são, né? Mas é uma cidade de 2.500 habitantes, é uma cidade pequena ao redor de uma cidade grande que é Nova York, a região metropolitana de Nova York, né? Então não é só eu dessa região, tem muita gente que trabalha lá em Nova York, né? Faz esse caminho, vai e volta todo dia, então não é muito bem o interior, né? Interior seria o Alabama, sei lá, Vermont, né? Aqui é meio que subúrbio, né? É que subúrbio em português é como se fosse bairro ruim, periferia, tal, né? Mas subúrbio aqui nos Estados Unidos é algo... são bairros residenciais afastados dos centros, né? E é isso, né? Basicamente isso. Eu moro num subúrbio afastado, uma cidade pequena ao redor de Nova York, né? Digamos assim, não chega a ser interior. Mas vamos responder a pergunta agora, né? O que eu mais gosto é a tranquilidade, cara. A segurança, é quase que redundante falar isso, porque
Pô, você já mora nos Estados Unidos e você tá exaltando isso, né? Claro. Tipo assim, eu morava lá em Nova York, tinha coisas que eu não gostava, embora, tipo, era muito melhor do que São Paulo, Brasil, em alguns aspectos, né? Eu não gostava, por exemplo, você tá na rua, beleza, barulho e tal. Agora você tá em casa, você não quer ficar ouvindo muitos barulhos da rua, né? Então tinha muito barulho, tanto de caminhão de trânsito, buzina, moradores, às vezes, tipo, brigando, pessoas bêbadas, festinhas à noite, tipo, sábado à noite, barulho de festinhas, pessoal passando, indo pra festinha, caixinha de som e tal. Você tá no centro da cidade, né, cara? Então, eu morava ali na 83 com a Segunda Avenida, era o Upper East Side, né? Não era o centro Times Square, mas ali é uma região bem movimentada, né? Então, de muitos prédios e tal. Eu morava num prédio de 5 andares, né? Eu morava no 5º andar. Foi nossa primeiro lugar que eu morei com a Nicole, né? Lá em Manhattan. Então, tipo assim, hoje sim, eu diria que eu moro no interior e eu gosto muito mais da limpeza, como é limpo, é tranquilo aqui, só que também tem coisas que eu não gosto, né? Mas eu diria que as coisas que eu mais gosto de morar afastado é a tranquilidade, limpeza, segurança, qualidade de vida no geral. É muito mais, né? Muito mais, muito melhor, tipo, não tem morador de rua na sua porta. Eu saía lá do meu prédio, tinha morador de rua dormindo do lado, às vezes os caras estavam até dentro do prédio, dependendo, né? Rato, tinha rato demais em Nova York, muito rato aqui. Aqui também tem. Rato tem em qualquer lugar, né? Falar a verdade. Só que lá em Manhattan era absurdo, era tipo, tinha que atravessar a rua, porque senão era papo de 30 ratos, assim, numa rua que eu andava lá. O Upper East Side, por mais que era um bairro bem recomendado, assim, né? Bem visto, foi o bairro que eu morei em Nova York, contando com os bairros fora de Manhattan, né? Contando com Brooklyn, Queens e tal. Foi o bairro que eu morei que tinha mais rato. O Upper East Side tinha muito, era uma infestação de rato, assim, terrível, cara, terrível. Vale a pena ter um carro elétrico, né? Como vocês sabem aí, eu tenho um Honda Prologue. Honda Prologue é um carro que eu acredito que só foi lançado aqui no mercado americano, não tem aí no Brasil. E também é um carro de uma edição única, se eu não me engano, de uma parceria da Honda com a GM, alguma coisa assim. Tava com muitos incentivos aí no último governo, né? O governo do Biden, do governo democrata aqui nos Estados Unidos, tava com muitos incentivos, tanto para as montadoras venderem carros elétricos, tanto para os consumidores. Tanto é que a gente conseguiu uma barganha braba. Se vocês quiserem saber detalhes aí desse carro elétrico que a gente comprou, tem vídeo só dele que eu postei em janeiro, né? Mas, cara, foi insano, assim, trocar, assim, do nada. A gente não é pessoas assim, tipo, vidrado em energia elétrica e carro elétrico, não sei o quê. A gente foi lá e queria só trocar de carro, porque a gente tava com a leasing expirando. E aí chegou lá e a gente saiu com um carro elétrico, né? Quer dizer, a gente meio que foi empurrado um carro elétrico. Mas no caso deu tudo certo, né? Porque a gente ama o carro é top. Como é ter um carro elétrico? Cara, eu nem sinto mais. Outro dia eu tava indo... Que agora a gente tem 2 carros, né? Tem o Subaru, que é a gasolina normal, e tem o Honda, que é elétrico. E eu tenho usado muito mais o Subaru ultimamente, também porque comprei recentemente, estou animadão com o carro e tal, né? Então, tô usando mais. Mas esses dias eu tive que usar o Honda para ir fazer um trabalho, era 1 hora daqui, não era em Nova York, então eu não fui de trem, não tinha como ir de trem, né? Então eu peguei esse Honda, e o Subaru tava no mecânico, né? Então não podia ir de Subaru. Aí fui com o Honda e tal, aí no meio do caminho, era um lugar longe até, 1 hora e pouco, no meio do caminho, me bateu uma realidade, tá ligado? Eu falei, mano, eu saí de casa, eu nem chequei se tinha bateria nesse carro, nem chequei se ia dar. Mas graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo, tinha bateria para ir e voltar e tal. A gente tem carregador em casa, né? Então é isso que eu falo, se você não tem carregador em casa é complicado. Ter um carro elétrico é muito mais custoso. É mais custoso do que pagar gasolina. A gasolina tá R$2,90, tá ligado? Então, se você tem um carregador em casa, aí vai depender de quanto custa a energia no seu estado americano aí, né, que você mora. Ou no Brasil também, né? Mas aqui a gente agora, com o carregador em casa, estamos pagando um pouco mais menos da metade, né? Da metade do custo da gasolina normal aí, que está sendo vendida a R$2,90, né? Então, tendo carregador em casa, sim, perfeito. A gente não faz muita viagem grande, né? Então pra gente meio que não... A gente nunca viajou com o carro também, né? Tipo, pra ir lá pro Canadá, tal, mas daria, porque tem vários pontos de recarga. Aqui nos Estados Unidos tá bem, né? Cheio assim. Mas pro dia a dia eu não diria que você tem que ter um carregador em casa mesmo, né?
pra ficar melhor, né? A experiência aí. Mas é bacana, o carro é top, cara. O melhor carro que eu já tive. Uma nave. Como foi sair de Nova York pra morar numa cidade menor? Bom, complemento quase que a outra pergunta aí, né? Cara, foi uma adaptação. Foi e está sendo uma adaptação, como eu já falei pra vocês várias vezes, né? Principalmente pra mim, que usava Nova York e uso ainda, né? Pra gravar os vídeos, né? Cenário dos vídeos, inspiração pra gravação de vídeos. Tá sendo uma adaptação, principalmente nesse quesito, né? Mas em outros quesitos, né? No quesito mais pessoal, assim, de curtir mesmo a vida, cara, a gente gosta muito daqui. Claro, tem adaptação também na questão de... É muito trabalho, né? Você comprar uma casa é diferente de você morar num lugar alugado, que é diferente de você comprar um apartamento num condomínio, às vezes, também, né? Aqui a gente teve essa oportunidade de comprar um apartamentinho dentro de um condomínio, né? Mesmo que é mais afastado, nessas regiões de interior, você não teria responsabilidade de cuidar, de gramado, disso, daquilo e tal. Então aqui a gente tem uma diferença brutal que tem que cuidar de tudo, tá ligado? Não tem ninguém. No máximo vem a prefeitura que passa na rua raspando a neve quando neva, jogando sal na rodovia, cortando a grama que cresce ao lado da rodovia pra a grama não bater nos carros, tá ligado? Mas, tipo assim, não tem nada, ninguém vem cortar nossa grama, a gente tem que cortar ou pagar alguém, né? No caso, eu corto, a gente tem aqui, investi 2 cortadores de grama até agora, então, um elétrico e o outro é gasolina, né? Pra variar e pra facilitar também, quando a Nicole tá aqui, cada um usa um, então termina mais rápido. Mas esse negócio de manter é brabo, porque o mato cresce, velho. Não é só grama bonitinha ali, não. Mano, tem uns matos que crescem e você tem que tá sempre cortando pro negócio no outro dia, meu. A nossa... Como chama? A caixinha do correio, né? Que fica ali na rua, praticamente. O matagal tava engolindo a caixinha, então tive que ir lá, mó trabalho, meu. E carrapato pra caramba. É ruim. E mosquitaiada também, meu Deus do céu. Muito mosquito, né, cara? Pernilongo, assim... Não dentro de casa, né? Graças a Deus dentro de casa tá de boa, mas lá fora, né, cara? Então, é uma adaptação sim, né? Você tem que estar sempre ligeiro, tipo, vai sair lá fora, de repente não usa um chinelo, né? Tem que usar uma botinha e tal. É uma adaptação, mas a gente sempre gostou disso, né? Eu e a Nicole sempre gostou de acampar, dormir na natureza, essas paradas assim, então... Nessa questão até que tá de boa, né? Mas é muito mais trabalho do que morar em um apartamento, né? Muito mais. Planos futuros para o canal. Essa vocês vão gostar, né? Esse canal ele já passou por várias fases e continua passando, né? Até porque esse canal não é uma empresa e também não é uma empresa de marketing, de criação de conteúdo, tá ligado? E, mano, o canal é gerido por uma pessoa, que sou eu, e toda a criatividade, toda a inspiração vem de mim, tá ligado? Então também vai depender de que fase da minha vida eu estou ali pra depender do conteúdo, né? Então eu entendo que nessa parte em diante, né? Acho que a intenção maior é retornar para o YouTube de uma maneira mais permanente, né? Porque eu tô aqui de volta há 1 mês e meio, não é muito, né? E também tem muito mais vídeo pra fazer e tal. Só que a maneira, né, que a gente vai levar daqui para frente, talvez seja um pouco diferente do que tinha sido antes, né? Eu tava numa fase antes mais de realmente criação de conteúdo, de criar conteúdo, né? Criar conteúdo às vezes de coisas que, né, Nova York, muitas vezes, quando eu morava lá. Vou continuar criando conteúdo, só que eu não vou criar conteúdo mais sobre tantas outras coisas externas, né? Eu vou usar mais esse canal como se fosse o meu diário de vídeo mesmo, tá ligado? Talvez, e sim, vai continuar tendo um conteúdo de mercado de vez em quando, um conteúdo mostrando uma loja, ou até mesmo caminhando em um certo bairro, ou até mesmo uma live, um ao vivão, que não está descartado completamente, né? Não tá, embora a gente não tenha feito, não está descartado. Sei que muita gente pede, como eu falo novamente, não está descartado, só que é algo que, né, não vai voltar a ser como era antes, onde a gente fazia lives todo dia naquela pegada. Não tá mais, né? Agora, eu acredito que nessa parte em diante a gente vai seguir com os vídeos como um carro-chefe desse canal, e os vídeos principalmente como, não como esse, mas como os que a gente mostrou lá, indo trabalhar em Manhattan e tal. Vou dar uma inovada também, né, para não ficar só nessa mesmice, mas vai ser uma pegada mais documental, mais pessoal mesmo, e menos daquela pegada de criação de conteúdo, mostrando lojas e tal. Uma parada mais, né, é a nossa fase, rapaziada.
Acho que o mais importante nessa minha volta, né, como eu falei, a gente voltou, não tem nem um mês e meio, é fazer a manutenção da vida útil do canal. Não quero deixar o canal morrer, né? O que é o canal morrer? É continuar fazendo vídeos menos frequentes, ou até mesmo, tipo, não seguindo uma frequência, mas mesmo assim continuar colocando um vlogzinho aqui. Não é esse meu intuito. Eu quero voltar realmente ter uma certa relevância, mas só que de outra maneira, né, cara? Vai ser uma parada menos focada em Nova York, embora Nova York vai estar ali, né? Porque eu ainda continuo indo lá, moro aos arredores de Nova York. Mas vai ter uma mudança de mentalidade em relação aos tipos de vídeo que vão ser muito mais minha opinião sobre as coisas, meu dia a dia, minha rotina, meus desabafos, tá ligado? E assim que a gente vai continuar. Caso a gente tenha uma mudança, e obviamente vai ter no futuro, né? Conforme as coisas vão mudando, a gente vai adaptando. Eu comunico com vocês, mas daqui em diante vai ser dessa maneira, né? Mais pessoal com vocês, menos vender coisas. Eu quero vender coisas pra vocês, não quero... tal. Quer vir pra Nova York fazer um tour comigo? Top, também. Não quer vir pra Nova York? Também, não tem problema, tá ligado? Não tô aqui pra vender nada, eu tô aqui só pra compartilhar a minha história e minha jornada aqui, né, pra muitos que estão assistindo. Quem que é esse palhaço aí que começou ontem? Cara, eu tô fazendo vídeo já tem muito tempo, então se você tiver, de repente, um tempinho de, né, não me conhece e tal, vai acompanha os vídeos desde a primeira temporada, desde quando eu cheguei aqui em Nova York, desde lá de São Paulo, né, faço vídeo desde São Paulo. Para você entender um pouquinho, né? Mas só para dar essa satisfação para quem gosta e para quem me assiste aí, os vídeos vão ter essa pegada daqui em diante e eu tô comprometido a continuar, não tô desmotivado e vou parar de gravar a parada. Quero fazer continuar, mas de uma maneira que eu consiga, né? Não quero fazer algo que eu não goste, tá ligado? Mas enfim, vai ter muita ideia de vídeo aí. Esse foi um vídeo só pra, né? Como eu falei, fiquei doente com a gripe aí, tá uma chuva danada lá fora. Então, fazer um videozinho interno, trocando essa ideia, respondendo as perguntas genéricas, né? Eu não respondi muitas perguntas do YouTube, porque, como eu falei, na hora que eu tava criando o roteiro desse vídeo, tava sem energia, né? Não tinha como acessar. Também, toda vez que eu vou ver os comentários do YouTube, vocês são danados, hein? Os comentários cadê as lives? Saudade das lives. Aí você vai ver, tá com quase 1000 likes o comentário da pessoa. Quer dizer, muita gente tá com saudade das lives. Como eu falei, não tá descartado, mas não vai ser carro-chefe do canal mais, como vocês estão vendo, óbvio, né? Eu só tô falando aqui o que já está acontecendo, né? Mas é isso, rapaziada. A gente volta numa próxima aí. Amanhã eu espero que faça sol, mas pelo jeito não vai fazer. Eu quero fazer um vídeo lá em White Plains, né, cara? Vamos ver se eu consigo fazer. White Plains é uma cidadezinha entre aqui e Nova York, né? É uma cidade grande até, tem prédios e tal. Fazer uns videozinhos mostrando a cidade, andando por lá, trocando uma ideia. Na chuva mesmo, né? Porque pelo jeito vai chover. Semana inteira chovendo de novo. Eita. Eu prefiro isso do que calor de 30 graus. O dia que fez 30 graus aí, fez 2 ou 3 dias seguidos de 30 graus, eu tava derretendo aqui, velho. Ainda bem que melhorou. Tamo junto, rapaziada. Segue nós aí na rede social. Também não segue, não tô nem aí também. Se quer seguir, se não quer. Se quiser seguir, beleza, cara. Tamo junto. Mas se também não quiser seguir, não precisa. Pra que seguir também, se você não quer, tá ligado? Tem que seguir coisas que você acha que é interessante pro seu dia a dia. Se você quiser seguir o Betrick, segue. A gente aprecia, mas se não quiser seguir... É nóis, rapaziada. Fui.